Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos na Sala Abraão Digital, iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor da Lapa, a quem já queremos cumprimentar os nossos pastores, pastor Elias Camilo dos Santos, que é o nosso pastor setorial, pastor Paulo de Tarso, e também a superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical, que está na pessoa do pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, são nossos superintendentes, e hoje, permitindo Deus, nós estaremos fazendo um breve comentário para apoiar os professores da lição de número 6 do primeiro trimestre de 2024, quando nós estamos falando sobre o corpo da igreja, e hoje nós vamos falar sobre igreja, organismo e organização. Os irmãos estão percebendo, nós estamos num cenário diferente hoje, nós estamos direto dos estúdios aqui da TV AD Belém, na sede do nosso ministério aqui em São Paulo. E nós hoje vamos transmitir por aqui a nossa aula. Então, já começando a nossa aula, vamos falar sobre a igreja, organismo e organização. Essa é a lição de número 6. Os irmãos são muito bem-vindos e nós já vamos para o nosso texto áureo. Texto áureo diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Anote aí, grife na tua Bíblia, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. A verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo e, contudo, com toda estrutura viva, precisa ser organizada. Leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do verso 1, diz: ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Percebam que nós estamos falando dos gentios que haviam se convertido ao cristianismo, e daí continua o texto, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então veja que nós temos um problema administrativo, nasce aí um problema administrativo da igreja. O texto continua dizendo, verso 2, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então veja a preocupação dos discípulos, dos pastores instituídos pela igreja, por Jesus na igreja, a preocupação deles num serviço social. Então veja que a igreja, aqui neste cenário, nós temos uma amostra da igreja enquanto organização preocupada com o social e enquanto organismo também falando sobre a fé. Mas continuemos aqui, verso de número 3. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, que já não eram mais os 12, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Outra coisa, irmãos, unção ou separação para o ministério, seja ele do presbitério ou do diaconato, não é feito com um vaso de óleo, não é feito com óleo descendo sobre a cabeça, não, irmãos. No Novo Testamento, o que a Bíblia ensina é imposição de mãos, tá? Então, e verso 7, crescia a palavra de Deus, ou seja, quando eles organizaram a igreja, por certo, as murmurações dos gregos terminaram, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus por isso. Então vamos lá, o primeiro ponto que a gente precisa entender aqui são os objetivos da nossa lição. Nós queremos aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como um organismo ordenado, vamos falar sobre isso. Compreender que por meio do exemplo da igreja primitiva, há necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E terceiro, aprender sobre as principais formas de governo da igreja segundo a tradição cristã e a escolha do modelo que nós, da Assembleia de Deus, nós professamos aqui ou nós adotamos, ok?
Então, a grande proposta que nós vamos estudar, irmãos, nessa lição, fala muito sobre a função da igreja como organismo e a função da igreja como organização, né? Nós temos aqui pelo menos 3 princípios de sistemas de governo que são adotados dentro da igreja cristã. Então, nós vemos que a igreja, nós entendemos que a igreja ela nasce na cruz, e essa igreja, ela é desenvolvida também através de Atos 2, quando são todos cheios do Espírito Santo. Então, ali nós temos um desenvolvimento da igreja. E aonde que a nossa igreja se enquadra? Então, é sobre isso que nós vamos tratar aqui esses dias. Então, o primeiro tópico, nós queremos falar sobre a estrutura da igreja. A estrutura da igreja. Então, a igreja como organismo. A igreja como organismo, ela é uma organização, que ela é vista como um conjunto de órgãos. Então, como organismo, pense no corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Paulo mostra isso à igreja de Coríntios. Então eu coloquei até uma ilustração aqui da igreja, né? Se os irmãos olharem aí, a igreja, Cristo, né? Ele é a cabeça da igreja. E quando nós olhamos, irmãos, todo organismo ele é composto por células do intestino, do coração, células de sangue. E quando ocorre a união dessas células com as formas em funções semelhantes, nascem aí os tecidos, né? São originados dos tecidos. E a diferenciação entre eles se dá justamente pela característica de cada um. Então, a igreja, enquanto organismo, enquanto corpo de Cristo, ela tem uma cabeça e esta cabeça, ela desenvolve todo o corpo. Então, dentro do corpo, nós temos os membros, cada um ele tem um ajuste, e nós temos também o desenvolvimento, né, de cada um dentro do corpo. E a Bíblia deixa muito claro, nós vamos estudar sobre isso, cada um foi colocado com uma missão dentro do corpo de Cristo. Então, Cristo é a cabeça, o corpo é composto pela ação do Espírito Santo, que age em todo o corpo, e nós somos membros individuais de cada um. Bom, voltando aqui, agora nós vamos falar sobre a igreja como organização. Então, nós falamos sobre a igreja enquanto organismo. Cristo é a cabeça da igreja, o corpo de Cristo é formado por membros. Então, aquela fala que aconteceu muito na pandemia, em que, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Você é um membro ajustado no corpo de Cristo e você tem uma função. Isso é importante entender e passar aos alunos, irmãos, que nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são missionários. Nós temos alguns mandamentos. Evangelizar, o batismo, a participação do corpo de Cristo através da ceia do Senhor, né? Mas nem todos nós temos os talentos que são necessários para isso. Então nós precisamos compreender esse lado. Agora, quando a gente fala da igreja como organização, a igreja ela é formada enquanto organização, ela tem fórmulas, ou melhor, métodos, né, de trabalho. Eu destaco aqui que os apóstolos, eles doutrinavam a igreja, então eles persistiam em ensinar a igreja. Veja que quando os gregos questionavam a respeito, eles questionavam a respeito da questão de não ter uma assistência social às viúvas, os apóstolos falaram, a gente não pode deixar de pregar a palavra, de orar, para atender a assistência social. Então eles criam ali, eles trazem ali os diáconos que fazem aquele apoio, né? Por outro lado, a igreja cuidava da parte administrativa. Os irmãos lembram, quando nós olhamos lá em Atos 4:37, do caso de um casal que veio ofertar com mentira, né? E essa mentira causou a morte deles. Então, assim, não falando da morte, mas falando da administração financeira. Então, a igreja também administrava financeiramente desde aquela época. Outro ponto, eles distribuíam, né, ou eles instituíam lideranças locais. A igreja começa a crescer, os irmãos lembram que em Atos 2, quando são todos cheios do Espírito Santo, Pedro, ele desce e prega para pelo menos 13 nações que ali estavam. E estas nações, aquele povo voltou para casa e ali foram instituídas congregações, igrejas. E as igrejas não eram grandes templos, na verdade, as igrejas eram começavam na casa de alguém e ali precisava de um presbítero.
presbítero, de um bispo, de um pastor que fosse instituído. Então eles instituíam, né? Eles tinham reuniões de concílio, então eles se reuniam em convenções para convencionar o andamento da igreja. Então, administrativamente, a igreja era organizada. Nós, quando olhamos para a igreja primitiva, era uma igreja que tinha uma organização, e vamos falar até disso, essa organização começa com Jesus, instituindo ali os líderes, mas nós vamos falar mais sobre isso. Hoje, a igreja, dentro do modelo eclesiástico, ela chegou dentro desse modelo que nós temos, isso daqui é um modelo assembleano, tá? Que nós temos um pastor presidente, que no nosso caso chama-se pastor José Wellington Bezerra da Costa, que ele é o presidente da nossa igreja em São Paulo, né, da Assembleia de Deus em São Paulo. Existe um vice-presidente, que é o pastor José Wellington Costa Júnior, e depois nós temos a distribuição, que são os pastores setoriais, que cuidam de setores, tem os pastores presidentes de campo, e daí nós temos pastores auxiliares que dirigem congregações, que o pastor que está lá na sua congregação, ele representa o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Então, a igreja enquanto organização, ela tem um CNPJ. A igreja, enquanto organização, ela possui contas. A igreja, enquanto organização, possui um estatuto. Esse estatuto são as normas éticas que regem a igreja. As normas doutrinárias, né, conselhos de ética, tem vários conselhos que regem a igreja. Então, um ponto que é importante levar para os irmãos, que o nosso modelo assembleano, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ela possui um pastor presidente, que é o pastor lá da sua congregação. Então, o seu pastor, ele representa o pastor José Wellington, que é muito bem representado aqui no setor da Lapa pelo pastor Elias Camilo e, por sua vez, representado também dentro da sua congregação pelo seu dirigente. E nós temos também, junto à diaconia, os tesoureiros, líderes de departamento, regentes e áreas de apoio da igreja, que estão sendo representadas por irmãos que têm dons, que têm talentos. Imagine só, irmão, se todo mundo fosse cantor, não teria pregador. Se todo mundo fosse pregador, não teria cantor, seriam os irmãos desafinados lá fazendo suas prédicas. Então, a gente precisa ter essa visão também sobre essa organização da igreja, tá? Vamos falar sobre a estrutura da igreja cristã. Então, como nós falamos, nós temos a igreja que é o organismo, que é a igreja invisível, que é a igreja universal, né? A palavra católico, anote isso daí, passe para os seus alunos. A palavra católico é uma palavra latina que na tradução ela se torna universal. Então a igreja de Cristo, por isso que Jesus falou, olha, ide por todo mundo. Olha, vocês fiquem em Jerusalém, quando forem cheios do Espírito Santo, aí vocês saem pela Samaria, por Judeia e pelos confins da terra. Os confins da terra mostram a universalidade da igreja, tá? Por outro lado, a igreja também, ela é uma organização, que ela tem um local. Então, os irmãos, por certo, ministram a aula da escola dominical dentro de um salão, dentro de uma igreja, dentro de um templo. Isso daí é o local. Esse local tem endereço, esse local tem conta de luz, tem conta de água, que são as contas a pagar. Então, alguém questiona, a igreja não precisa de dízimo, não precisa de oferta. Precisa, a organização precisa, o organismo não precisa. A organização precisa. Então, ela é visível diante da lei, então, diante dos fornecedores, então, ela tem essa visão, tá? Ela possui um CNPJ, então a sua igreja, a sua congregação aí, ela está ligada a um CNPJ. A conta de luz da igreja, ela é em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O aluguel da igreja tem um contrato, esse contrato sai em nome da organização Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo, no nosso caso. Então, as contas a pagar saem do CNPJ da igreja. Então, se você deixa ele pagar lá, é o nome da igreja que está sendo sujo. Olha que coisa, né? Então, a igreja, ela tem em questão de organização, ela precisa ter essa mensuração. Outra coisa que eu coloco aqui, eu trago o artigo 150 de uma lei de 1988, que diz que as igrejas e templos religiosos eles são isentos de impostos no Brasil, porque se enquadram na chamada imunidade tributária prevista no artigo 150 da Constituição Federal de 1988. E o artigo diz exatamente isso daqui, artigo 150, sem prejuízo de outras garantias assegurados ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, então, federal, aos estados, estadual, e ao Distrito Federal e aos municípios
que instituir impostos sobre a igreja e templos de qualquer culto. Isso daqui, irmãos, serve para a igreja evangélica, serve para o centro espírita, para o centro de religiões afros, qualquer instituição religiosa, eles estão inseridos dentro do artigo 150 da Constituição Federal. É assegurado. Pastor, então a igreja não paga imposto de nada. Não, se a igreja tem, por exemplo, uma folha de pagamento, ela tem obrigações fiscais e tributárias com o Ministério do Trabalho por conta daquele funcionário que ali está inscrito, tá? Pastor, a igreja não paga luz? A igreja paga luz, porque é um serviço, não é um imposto, tá? Então, isso daqui é um ponto importante. As pessoas às vezes não sabem disso daqui, mas é um ponto importante saber que a igreja tem aonde está o artigo, né, que faz essa anotação, né, sobre essa questão. E vamos continuar aqui sobre a nossa aula. E voltando aqui, irmãos, nós vamos falar agora sobre o aspecto local da igreja, tá? O aspecto local da igreja, nós temos igrejas que existem localmente como comunidade organizada, então, seja a Assembleia de Deus, seja a Igreja Presbiteriana, seja a comunidade evangélica que tem na sua região, ela é uma igreja que existe e ela está localmente instalada como uma organização. Isso não é de agora. Nós vemos Paulo escrevendo as suas cartas, ele escreve a grande maioria das suas cartas às cidades, a igreja que estavam instaladas em cidades. Então nós vemos igrejas que estavam na Europa, igrejas que estavam na Ásia, nós vemos Roma, Corinto, Éfeso, Tiatira, nós vemos várias igrejas que elas estavam instauradas ou instaladas dentro da Europa e da Ásia. A atividade de fé dessas igrejas, elas eram duas. Então, ela se reunia para oração, ou para o aprendizado da palavra de Deus. Segundo, era uma igreja que orava. Então, isso são atividades de fé. Depois, nós vemos também atividades administrativas. Instituir a diaconato. Então, o crescimento da eclésia, da igreja, então tinha a instituição do diaconato, que era cuidar das necessidades dos irmãos. Também elegia, né, as lideranças. Nós vemos Paulo, nós vemos Lucas, nós vemos Estevão, né? Foram homens que foram enviados ao ministério e sempre saíam ali da igreja de Jerusalém, né? Também coloco aqui que eles enviou seus primeiros missionários, então isso daí é uma atividade administrativa da igreja, mas também tinha as atividades sociais da igreja, né? Quando você olha as atividades sociais, era justamente atender as demandas sociais da igreja, que era atender o órfão e a viúva, que isso daí fazia parte da igreja. Quando a gente olha muitas vezes Jesus encontrando alguma viúva, o caso daquela mulher que havia perdido o marido, né, já era viúva e havia perdido o filho também, e o Senhor restaura a vida, né, ressuscita aquele moço, era a preocupação, porque aquela mulher ela já não tinha mais o marido, era uma vergonha e deveria ser sustentada pela igreja. E Jesus, a esperança dela estava no filho crescer, começar a trabalhar e sanar as suas dívidas. Então, isso é um ponto importante que nós precisamos colocar. A igreja tem também o seu papel de atividades sociais e a nossa, graças a Deus, é uma igreja que tem uma atuação social muito grande, né? Assistindo às famílias necessitadas, aos nossos irmãos necessitados. Faz parte do papel da igreja também fazer isso daí. Eu havia comentado no início também que Jesus ele organizou a igreja primitiva. Veja só, que antes da igreja ter o povo reconhecido como uma eclésia, como uma igreja, Jesus ele institui, né, o pastor. Então nós vemos quando Jesus ele volta à segunda pesca, ele encontra Pedro. Pedro havia desistido, viu que Jesus não estaria mais ali, ele havia desistido do ministério, e Jesus ele o chama, e nós temos esse relato ali em João no capítulo 21, pós-ressurreição. Jesus ele questiona: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. E olha Jesus falando: então cuide dos meus cordeiros. Mais uma vez Jesus pergunta, né? Você me ama? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Então ali é instituído, ali é dada a consagração de Pedro como pastor ali da igreja cristã em Jerusalém. E é um ponto interessante, irmãos, que Jesus deixa claro:
cuide dos meus cordeiros e das minhas ovelhas. Jesus é o sumo pastor. Alguém pode achar, a igreja é minha, eu sou o dono da igreja. Não, senhor, nós somos representantes do sumo pastor. Ele nos escolheu para pastorear, ele nos escolheu para liderar, mas existe um sumo pastor que cuida disso. Paulo, falando sobre os dons ministeriais, Efésios capítulo 4, verso de número 5, ele diz de uma maneira muito clara, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para que existem esses homens? Veja só, irmãos, nem todos serão profetas, nem profetas aqueles que falam a palavra de Deus, pregadores, né? Nem todos serão evangelistas, nem todos serão pastores, nem todos serão mestres. Cada um tem uma chamada. Deus dá. A Bíblia diz que o Espírito Santo concede os dons segundo a necessidade da igreja. Então veja que importante. Qual que é a proposta disso daqui? Está aqui no versículo número 12. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, Deus institui a organização para que o organismo ele seja edificado. Então, se você está aí como mestre na escola dominical, glorifique a Deus. A tua chamada não é para mostrar o teu talento, mas é para edificar, trazer construção ao corpo de Cristo. E glorificamos a Deus, irmãos, porque a escola dominical, Deus tem levantado mestres. Desde do berçário até a tenra idade, Deus tem levantado mestres, homens e mulheres de Deus, para, através da sua capacidade intelectual e sabedoria do céu, ministrar aulas para que haja crescimento na igreja. E glorificamos a Deus pela escola bíblica dominical. E vamos seguindo para o final. Nós vamos falar agora sobre o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Os irmãos bem sabem, nós já falamos em alguma outra aula sobre a questão da igreja. Então, a igreja, ela nasce em Atos 2, a igreja, ela nasce dentro de um domínio romano. Constantino, ele institui a igreja católica. Então, a igreja, ela começa a passar por algumas mudanças, então entra dentro de um conceito político. Mas a igreja passa por uma divisão. Quando nós chegamos em 1500, em outubro de 1500, nós vemos uma transformação da igreja, feita a reforma através de Lutero, nasce dali os protestantes. Dos protestantes nós temos várias linhas, presbiterianos, batistas, anabatistas, da onde vieram os batistas, adventistas, enfim, metodistas. Então, os pensadores daquela época, eles instituem a igreja. E daí existem vários modelos de governo. Dentre esses modelos de governo, nós destacamos alguns que eu acho que vale a pena nós elencarmos, que coloco aqui para os irmãos, que é o modelo de governo episcopal. Então, esse modelo, episcopos, a gente vê essa palavra lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, em Apocalipse, capítulo 20, verso 28, quem deseja o episcopado, boa coisa deseja, aparece algumas vezes. E esse modelo do episcotalismo, ele defende que Cristo, ele confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominada de bispos ou supervisores. Esse é o modelo que é adotado pela igreja católica. Então, os irmãos veem que tem o Papa, tem os cardeais, tem os abades, daí você tem os padres, os monges, né? Então, este é o modelo da igreja, que é um modelo episcopal. Então, o Papa, cardeais, abade, então existe uma hierarquia lá dentro, né? Que ela é oriunda do modelo romano. Mas nós também temos outro modelo dentro das tradições cristãs, que é o modelo de governo presbiterial, que a igreja elege um conselho de presbíteros para dirigir a igreja. Esse modelo é muito comum dentro das igrejas pentecostais dos Estados Unidos, do Canadá. Então, na América do Norte é muito comum ter esse modelo. Tem também o modelo de governo congregacional, que é um modelo usado muito pela Igreja Batista, que eles elegem por mandato seus dirigentes, né, na igreja local. Né? Daí, isso daí é uma prática muito comum. As igrejas são autônomas, elas são individualizadas, então elas têm autonomia para fazer a gestão. Né? O conselho são de pastores batistas, no caso, né? E a nossa igreja, ela nasce desse modelo. Né? E daí eu trago também aqui o modelo da Assembleia de Deus. Né?
como nós fomos fundados por batistas, né, até o ano de 1930, o nosso modelo seguiu o modelo congregacional. Então, elegiam-se os pastores, né? Então, mas depois das convenções, da Convenção Geral de 1930, o modelo episcopal foram somados à forma de estrutura de governo. Então, hoje nós temos um governo, um modelo de governo híbrido. Então, nós temos uma diretoria da igreja, como falamos nos slides anteriores, nós temos um modelo de governo da igreja, e esse modelo de governo da igreja, ele é o modelo que a gente acaba usando. Então, ele tem uma presidência que a igreja elege. Não sei se os irmãos sabem, a cada 2 anos, na primeira ceia do ano, é feito esse modelo de eleição da diretoria da igreja, do presidente da igreja, vice-presidência, né? E olhando por outro lado, a gente também tem uma convenção, nós temos a Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é uma convenção de pastores, temos a Confradesp, que é uma convenção fraternal de pastores, e nós temos as nossas igrejas. Então, todo evangelista e ministro, ele participa desse modelo aqui. Então, basicamente era isso, irmãos, que eu queria passar aos irmãos. Eu agradeço a Deus aí por esse momento que passamos junto aqui, espero ter contribuído. Esse material, esse PDF, também vou deixar à disposição dos irmãos. A matéria de eclesiologia é muito bonita, é muito boa de se estudar, então os irmãos fiquem à vontade aí para, através da nossa escola, da nossa Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, nós temos a matéria de eclesiologia, então faça parte também. Que Deus abençoe os irmãos e continuem orando para que a tua igreja cresça em nome de Jesus.